Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro. Trago para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela Editora Betel. Essa semana trazendo a lição 11, lição essa que será ministrada aí na sua igreja no dia 15 de dezembro, tá bom? Já chegamos à metade de dezembro, o ano acabando, pouco mais de 3 domingos para o final do ano, talvez um pouco menos, mas a lição 11, ela vai abordar o último dos 10 mandamentos. Diz assim o texto: não cobiçarás o que é de teu próximo, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que nós temos, pelo que temos, na verdade. Antes de começar essa aula, vou pedir para que você já deixe seu like nesse vídeo. Isso ajuda a distribuir no YouTube o conteúdo que é feito aqui. Se você ainda não está inscrito, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, crítica, comentário, sugestão, deixa aí embaixo no campo dos comentários, tá bom? Bem, como foi dito aqui, lição 11 vai tratar sobre a cobiça, o último dos 10 mandamentos. A gente vai esmiuçar conforme está aqui na revista. Essa semana foi um pouco complicada para mim, eu fiz várias anotações e algumas eu ainda vou ter que ler aqui para complementar o que está dizendo o texto, mas eu fiz todas, tá? Então, vamos em frente. Diz aqui, texto áureo: mas é grande ganho a piedade com contentamento. 1 Timóteo 6,6. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que é fundamental, o que é fundamental, na verdade, o verdadeiro ganho não está em ter uma coisa ou outra, mas na verdade em ter piedade, viver de maneira íntegra, né? E no contentamento. Contentamento com o quê? Com o que se tem. Eu frisei um texto aqui de Filipenses, diz o seguinte: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Texto famosíssimo. Muitas pessoas fazem a leitura do texto, tudo posso naquele que me fortalece, dizendo que no Deus que me fortalece posso obter todas as coisas. Mas no contexto aqui de Filipenses, a gente vê Paulo passando por um momento bom, mas também passando por um momento ruim, tendo de sobra, mas também tendo fome. Muitos pensam que o cristão pode não passar por uma situação como essa. E aqui nós vemos um apóstolo, o apóstolo Paulo, passando por fome. E aí ele complementa no 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso suportar, posso aguentar todas as coisas, né? Os coaches dizem que você precisa romper a barreira e ter mais, né? Para ter uma situação melhor e não se contentar com aquilo que você tem. Quando a gente não se contenta, a gente passa a mensagem para Deus de que aquilo que Ele está nos permitindo ter é insuficiente. Separei um outro texto aqui também de Abacuque. Abacuque 3,17, texto muito famoso, oração de Abacuque. Diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Perceba que o todavia me alegrarei, ele está apontando aqui para situações de alimentação, coisas básicas. Ainda que a figueira não floresça, a figueira próxima da figo, ela floresce, ela dá também a sombra. Então aqui a gente tem uma figueira sem folhas, né? sem ter florescido, não haja fruto na vide, quer dizer, a videira não vai ter fruto, o fruto para fazer o vinho, né? O produto da oliveira minta, não vai haverá produção de azeitona, os campos não produzam mantimentos, aqui está falando daquilo que pode ser plantado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, quer dizer, a ovelha você faz lã, enfim, você come também, e nos currais não haja gado. Também fala sobre um outro tipo de carne e também as vacas dando leite. Então, tudo aqui, o que é citado em Abacuque, são coisas básicas, é alimentação, é aquilo que nos coloca de pé. Mesmo assim, não tendo essas condições,
Abacuque, ele é um dos profetas menores que já está dizendo o que vai acontecer, né? Enquanto o povo está esperando uma mensagem boa, Abacuque, olha, vai piorar. A parada não vai ficar muito boa, não. Mas o 18 diz, todavia eu me alegro no Senhor. Tendo, não tendo, com bonança ou com falta, a minha alegria precisa estar no Senhor, não nas condições, tá? Verdade aplicada vai dizer o seguinte: devemos enfrentar a inclinação à cobiça andando em espírito e nos contentando com cuidado e a provisão de Deus, com alegria e louvores. Todos nós enfrentamos a cobiça. Carro novo, telefone novo, casa, viagem de final de ano, restaurante caro. Muitos de nós queremos isso, lógico. Não é algo ruim, é algo que a gente pode, inclusive, conquistar com o nosso trabalho. Mas uma das maiores janelas de cobiça hoje na questão de rede social é o Instagram, né? Se você clicar ali na lupinha, você vai ver tudo que eu descrevi. Gente viajando, gente comprando coisa, enfim. E observando ali, a gente vendo todas aquelas pessoas conquistando e a gente não conquistando nada, isso bate um certo sentimento na gente. A gente fica assim, caraca, todo mundo tem tudo e eu não tenho nada. E isso pode até ser um gerador de depressão. Muitos entram num estado depressivo por causa disso. Porque acha que só serão felizes tendo, porque não conseguem imprimir o mesmo resultado, né? Paulo diz que nós devemos andar em espírito, é o que diz aqui, guiados pelo Espírito Santo e não só pela força do nosso braço ou pelas nossas vontades e os nossos desejos. Podemos e devemos, né? Nos contentar com aquilo que o Senhor tem provido e a permissão para que certas oscilações aconteçam na nossa vida. Às vezes tá tudo bem. Às vezes a gente perde algumas coisas e a cabeça ela vai longe, né? Mas é preciso ter um controle. É preciso saber que o Senhor está na direção. E tendo ou não tendo, tendo muito ou tendo pouco, Ele continua sendo o Senhor. A gente vai ver isso mais à frente. Um dos exemplos disso é o próprio Jó, tá? Objetivos da lição: ensinar acerca da cobiça e suas diversas formas, apresentar a cobiça como algo desenfreado, profano, mostrar o lado positivo do 10º mandamento. Texto de referência vai trazer 1 Coríntios 10, do 1 ao 6, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos a mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobiçamos as coisas mais, como eles cobiçaram. Aqui Paulo revela que aos irmãos de Corinto que o povo de Israel, quando saiu do Egito, foi abençoado de várias formas. Era a coluna de fogo, era o mar que se abriu, era a nuvem que guiava eles, era o maná que vinha do céu, era água na rocha. Mesmo assim, boa parte do povo se afastou, vendo os milagres, vendo as coisas acontecerem, né? Seja pela cobiça, seja pela ingratidão. Paulo diz que essas coisas aqui, elas foram registradas para que nós tenhamos entendimento que desde lá de trás havia uma bênção, para que eu e você não venhamos a incidir no mesmo erro. Lá em Números 11, o povo cansa de comer o maná, né? E pede carne, né? E aí lá para o 18, 19 diz assim, olha, vocês vão comer carne não 1 ou 2 dias, mas vocês vão comer o mês inteiro até que saia pelo nariz de vocês, até que vocês fiquem com nojo. Eu acho esse texto maravilhoso. Lembra as nossas mães, né? Quando a gente falava assim, mãe, quero coca, mãe, quero coca. Quem nunca passou por isso, né? E aí a mãe comprava uma garrafa de Coca-Cola, 2 litros, e falava, agora você vai beber isso aí tudo, até acabar, até você não aguentar mais. Foi mais ou menos o que Deus fez ali com o povo no deserto. Introdução. O 10º mandamento trata dos desejos impróprios que surgem no pensamento e coração do ser humano, que, se guardados e alimentados,
causam prejuízos ao relacionamento com Deus e com o próximo. O enfrentamento passa por não ignorar ou desprezar tal realidade e recorrer à palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo para continuarmos nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus, bem como vigiando quanto às nossas intenções e motivações. Afinal, somos do Senhor. Como em todos os mandamentos, a raiz de todos os males, ela está no coração. É de onde vem toda a barbaridade que nós cometemos. Por isso, é tão importante vigiar as intenções e as motivações que nos levam, às vezes, a fazer determinadas coisas. Às vezes, o problema não está no que nós queremos, mas na forma de como nós queremos aquilo, né? Será que aquilo que nós queremos glorifica a Deus ou é só vaidade do nosso coração? O que eu quero, é a pergunta que você pode se fazer hoje aí. O que eu quero me aproxima ou me afasta de Deus? Primeiro ponto, as várias faces da cobiça. Diz assim: a função do 10º mandamento é inibir a cobiça de modo geral. Ele proíbe especificamente a cobiça de mulher, dos empregados, dos animais e de todos os bens materiais e ideais do próximo. Gente, a cobiça, ela trata basicamente sobre ter algo do outro, né? A gente vai ler o texto mais à frente, mas ele fala primeiro sobre querer a mulher, depois sobre querer a casa e depois as posses, né? Apesar de termos mandamentos exclusivos sobre o adultério, sobre, enfim, muitas outras coisas, o que pode ser o start para outros pecados é basicamente a cobiça. Ela está aqui no final abarcando todas as outras, praticamente todos os outros mandamentos, dizendo que, olha, a cobiça é a raiz dos pecados. O fato de você querer talvez uma mulher que não é sua, ou seja solteira, enfim, ou algo que é do outro e o outro não te dá essa abertura e você mata ele, a cobiça, ele está abarcando todos os outros pecados, né? Então, a gente não cobiça só coisas, mas quase sempre posições, status, casamento, né? É como se Deus falasse assim: olha, dê valor ao que eu estou lhe dando e confiando. Por seu núcleo também, ele é a ponte que nos leva a outros pecados, como foi dito: adultério, roubo, idolatria, homicídio, né? Passando por cima do que é ético e básico, né? Para se ter o que quer, aquilo que o coração realmente flameja para ter, tá bom? 1.1, o 10º mandamento diz o seguinte: no 7º mandamento vemos a proibição do adultério. No 10º vemos algo mais profundo, a proibição do desejo. Esse último mandamento visa proteger o ser humano das ambições erradas. A tal cobiça que tem infectado a muitos nas suas mais diversas fontes. O mandamento é abrangente e abarca a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o qual envolve diversas modalidades de pecados, como a sensualidade, a luxúria, o desejo desenfreado por possessões ilícitas, a obsessão pelo poder, a ostentação, esnobe e orgulho. Desde a queda do homem, esse mal desenfreado continua se alastrando e a única maneira de contê-lo é começando com uma profunda mudança interior pela poderosa ação da Palavra de Deus e do seu Espírito Santo. Gente, como a gente vai ver Cristo expandindo ali no Novo Testamento, o 10º mandamento fala que tão perigoso quanto a consumação do pecado é alimentá-lo no seu coração. Essa lei, ela vai falar sobre desejos que levam aos pecados citados anteriormente. Lá em Gênesis 3:6, eu vou abrir o texto aqui que está no próximo slide, a gente encontra um texto assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Aqui em Gênesis 3:6, a gente vê a questão da concupiscência. Eu separei por cores para a gente poder entender. Então, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. A gente tem aqui concupiscência da carne. E agradável aos olhos.
concupiscência dos olhos, e a verde, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida, né? O texto também vai falar sobre o mundo que alimenta o constante desejo de ter e parecer ao invés de ser, né? As redes sociais, elas são um grande gatilho de cobiça, né? Gerando comparação entre a vida que nós levamos e a vida que outros levam. Como foi dito lá no comecinho, isso pode nos gerar uma certa depressão, porque como é que aquela pessoa está alcançando e eu não estou alcançando nada? Minha vida é em vão. 1.2, não cobiçarás. Casa aqui corresponde a tudo o que pertence ao próximo, tudo aquilo que ele tem necessidade, tudo o que constitui e prolonga a sua vida pessoal. A enunciação deste mandamento propõe possíveis exemplos de cobiça, mas sua lista não é exaustiva, mas coloca as pessoas na vida da comunidade. A versão de Deuteronômio 5:21 coloca, antes da cobiça pela casa, a cobiça pela mulher do próximo, o que supõe uma evolução de pensamento em relação à mulher. Ela é a coisa mais importante do próximo, não seus pertences. A obra divina de libertação deve chegar até o coração, pois a cobiça é o obstáculo. Ela é uma interrogação dentro de cada indivíduo. E lá onde só existe Deus como testemunha, ela pode assumir muitas formas. O 10º mandamento ele vai falar não apenas sobre querer o que é do próximo, mas sobre tomar ou possuir aquilo que não nos pertence. Deuteronômio 5:21, como foi dito aqui, coloca a mulher antes da casa. Vamos ler o texto. Não cobice a mulher do seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, nem sua propriedade, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Primeiro, ele fala não cobice a mulher do seu próximo, depois ele fala não cobice a casa. Então, a gente consegue perceber uma evolução do pecado. Primeiro ele quer a mulher, depois ele quer estar naquele contexto. No final das contas, ele quer aquele contexto. Ele quer ser como aquela pessoa que ele está cobiçando. E aí, qual é o maior exemplo de cobiça que a gente conhece dentro da Bíblia? Está no próximo slide. Isaías 14, 13 até o 14 diz o seguinte: você dizia no seu coração, subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Alto. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Esse texto aqui é uma narrativa de Satanás. Então, perceba uma coisa interessante. Satanás queria ser como Deus, né? Existia uma dificuldade em ocupar o trono, porque ele mesmo fala aqui no 14, serei como o Altíssimo, não serei o Altíssimo, serei como o Altíssimo, porque ele sabia que isso era impossível. Então, Jesus diz que não podemos servir a dois deuses, lá em Mateus 6:24, e que a vida não consiste em abundância de bens, está lá em Lucas 12:15. Logo, a cobiça é a insatisfação com o que Deus nos permite ter. E Satanás aqui caiu não porque bebeu, não porque adulterou, não porque roubou, não porque destruiu, mas porque queria ser como Deus. Estava em rebelião contra o seu Criador. Próximo slide, 1.3, um mal corrosivo. A cobiça é o desejo irreprimível de querer ser como os outros. O desejo excessivo de ser o que os outros são, e não podemos. É um desejo excessivo que corrói e que promete uma felicidade que não dará. E é aí que reside o seu fracasso. O ser humano nunca poderá satisfazer-se apenas com bens materiais ou conquistas temporárias. Se assim fosse, esta seria a época mais feliz da história. Porém, não é. Notamos que os consultórios de neurologistas, psicólogos e psiquiatras, especialmente das grandes cidades e dos países ricos, estão cheios de pessoas insatisfeitas, não por problemas econômicos, mas por motivos existenciais. O problema se localiza no ser pessoal, no mais profundo da alma humana. A felicidade, a cobiça
promete felicidade, mas ela entrega frustração. Tal é como beber água salgada. Beber essa água salgada nunca irá te satisfazer. Pelo contrário, ela vai continuar gerando em você mais sede. Ser como os outros são e ter o que os outros têm não vão preencher o vazio da alma. Somente Deus pode preencher esse vazio. A crise da existência de muitos não está em não ter o que deseja, pois muitos têm e ainda são incompletos, né? O que falta é uma conexão verdadeira com Deus, o que pode a ele dar uma direção à vida dele. E claro, essa direção não está disponível em alguma prateleira, não pode ser comprado. Resumidamente, temos um problema de identidade. Ser o que somos ou como somos não tem graça, não tem sal. Queremos ser como o outro, queremos ser parecido com o outro. A nossa vida é muito chata. A única forma de mudar isso é mudando o nosso foco. Não em que nos falta, mas o que nós somos em Deus. Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, pois o contentamento estava em saber em quem ele era no próprio Deus. Segundo ponto, os perigos da cobiça. Cobiçar é estritamente proibido pelo 10º mandamento. Cobiçamos sempre que colocamos o nosso coração naquilo que legitimamente não nos pertence. E isso pode ser muito perigoso. Vamos falar sobre a cobiça em si agora e sobre o efeito prático dela. O maior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não nos aprova, no lugar onde Ele não nos quer. O maior exemplo disso é Davi. Queria uma mulher, outra mulher, né? Ele já tinha 6, que era casada e era casada com um amigo dele. Não ficou só no pensamento, né? Apenas internalizado. Ele partiu para cima, tentou varrer para baixo do tapete, matando o esposo, que era amigo dele, e aquilo, e a cobiça, ela acaba gerando uma bola de neve. É igual dívida. Tu não paga, aquilo ali vai acumulando, vai entrando juros, né? O ser humano, ao focar no que não tem, se distancia daquilo que ele tem. Quando colocamos no nosso coração o que a gente não tem, nós dizemos para Deus que não confiamos nele como nosso provedor. Olha, eu não confio em você, isso que você está me dando é insuficiente, isso que você está me dando não me traz felicidade, isso que você está me dando não atende à minha demanda. Outro perigo é a ingratidão. O nosso coração deixa de ser um agradecimento pelo que temos e passa a ser uma petição pelaquilo que queremos e tratamos como necessidade. Dizemos que é algo que nós precisamos. Se não tivermos aquilo, seremos incompletos. 2.1. A cobiça é um desejo profano. Diz assim: Thomas Watson, o puritano, definiu a cobiça como o desejo de possuir o mundo. Claro que nem todos os desejos são egoístas. O problema está nos desejos corrompidos, os quais a nossa natureza pecaminosa se inclina a querer. O problema reside quando desejamos a coisa errada, da maneira errada e na hora errada. Esse mandamento proíbe o nosso descontentamento em relação à nossa condição de vida. Não podemos ter sentimento de pesar pela prosperidade do próximo. Isso aqui é muito perigoso, né? Às vezes o próximo tem uma conquista e a gente não consegue se alegrar. Vamos lá. Ou afeições desordenadas sobre algo que lhe pertença. Sempre existirá algo de inveja à cobiça. Quando Eva comeu do fruto proibido, não o fez somente pelo prazer de comer o fruto, mas porque era desejável para dar entendimento, como sugerido pelo inimigo. Satanás lançou em seu coração uma mentira e ela comeu pela cobiça que a mentira lhe causou. O desejo de possuir o mundo dito aqui no texto é algo declaradamente que está fora do controle humano. Pela sua limitação, mais insaciável como eu posso dizer isso? É uma guerra pelo poder e o poder ter. O problema não é a vontade, porque ter vontade é algo da natureza humana. O Senhor colocou isso na gente, então não tem problema nenhum. Mas como é porque temos essas vontades. Eva queria conhecimento, o que não é errado, não é um problema. Porém, da maneira errada. De que maneira? Desobedecendo ao Deus. E pelo motivo errado. Seria como Deus, o que gerou a queda dos dois lá do Éden. 2.2. Cobiçar pode ser um desejo mortal.
Quando Deus escreveu com o seu próprio dedo os mandamentos, colocou a cobiça no mesmo grupo dos grandes pecados. Ele não alterou a ordem, colocando em primeiro os pecados dramáticos e intrigantes, roubo, adultério, assassinato, terminando depois com a cobiça, que parece ser um pecado brando, mas tão condenável quanto qualquer um dos outros. Em todos os demais textos ao longo da Bíblia, a cobiça aparece de forma condenável. Jesus citou junto com o roubo, o assassinato e o adultério. Paulo afirma que os cobiçosos não herdarão o reino. A triste história de Acã nos mostra como alguém pode precipitar sua própria vida por algo que talvez nunca desfrute. A Bíblia diz que antes de Acã roubar o tesouro, ele cobiçou. Gente, esse texto de Acã está lá em Josué 7:21. Basicamente é o seguinte: Josué entra em Jericó e Deus diz para ele assim: olha, quebra tudo, não leva nada com vocês. Agora, ouro, prata, ferro e bronze, eles vão ser levados como tesouro do Senhor. Acã vê ali um manto babilônico, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. E ele pensa: pô, ninguém tá vendo, vou pegar isso para mim. Na próxima batalha, Israel pega de frente a cidade de Ai, uma cidade pequena. Eles mesmo falam: gente, essa aí vai ser fácil, é uma cidade pequena, são poucos homens. E eles perdem. Josué e seus líderes ficam confusos. Nessa confusão, eles consultam a Deus e Deus fala assim: olha, tem um problema aí na vila de vocês aí, tem pecado no acampamento. Josué segue as instruções de Deus, jogam sorte e ali eles descobrem que tem algum problema com Acã. Acã, confrontado, confessa o seu pecado. Eles levam ele, a família e as posses dele até o Vale de Acor. Lá ele é apedrejado e as suas posses são queimadas. Por causa de pouco, a cobiça nos tira muito. E veja que a cobiça tira inclusive de quem está em volta. Mesmo ele tendo pecado, todo o povo sentiu a problemática na batalha de uma cidade pequena, que seria facinho deles resolverem, tá? A cobiça é um falso amor. Diz assim: a cobiça é o amor que está fora de ordem, fora de proporção e fora do lugar. É um amor falso e traiçoeiro. Significa colocar nossos afetos onde não correspondem, ou seja, colocar coisas como dinheiro, sucesso ou fama no centro, acreditando que tais coisas oferecem uma base sólida para a existência. Cobiçar não é apenas desejar algumas coisas que não temos, é desejar algo que outras pessoas têm. A cobiça torna as coisas mais importantes do que as pessoas e suas necessidades. Cobiçar é colocar as coisas acima de valores eternos e espirituais. Ao ler o relato da história da vinha de Nabote, vemos o que a cobiça é capaz de fazer no coração de um ser humano. Acabe desejou o que não poderia lhe pertencer de maneira legal e, para obter sucesso, teve de matar Nabote. Nabote demonstrou temor ao Senhor ao recusar vender a vinha. Já Acabe demonstrou que não temia a Deus. De acordo com a lei de Moisés, os israelitas não podiam vender a sua propriedade porque a terra pertencia a Deus. O que para Acabe era vaidade e egoísmo, para Nabote era uma questão de honra. Não era por dinheiro. O castigo de Acabe mostra que Deus não está indiferente aos atos cruéis e às demonstrações de ausências de temor a ele. Então aqui, de um lado, a gente tem Acabe, um rei que tinha poder, terra e riqueza, e de outra, um proprietário de uma vinha, herança de seus antepassados. Acabe então propõe comprar ou trocar por uma melhor. Nabote recusa a se vender e a gente sabe que, com base em Levíticos, né, existia uma proibição da venda de algo que era herdado, tá? Jezebel, mulher de Acabe, então, decide agir. Ela falsifica as cartas em nome do rei, acusando Nabote de blasfemar contra Deus e contra o rei, ordenando que ele fosse apedrejado. Nabote morre, Acabe toma a vinha. Elias então chega, põe o dedo na cara dos dois e fala assim: ó, Deus viu o que vocês fizeram aqui. Acabe morre em guerra e Jezabel assassinada por causa de uma propriedade. Causa e efeito de querer ter mais. Ter não suspende o direito de ter mais, quando isso é alimentado de forma desordenada
passamos por cima das coisas para poder ter as coisas. Terceiro ponto. O lado positivo do 10º mandamento diz assim: como os outros 9 mandamentos, o 10º não se refere apenas a certos atos específicos de comportamento, mas a valores e atitudes. Ele nos chama para uma vida prática de intimidade com Deus. O 10º mandamento nos instrui a ter uma vida e um coração voltados para o Senhor e não para as coisas. O desafio está em encontrar prazer e satisfação naquilo que Deus tem nos confiado em nós e não em nossas aquisições, posses ou conquistas. Mateus 6,33 diz para que a gente busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que seriam essas demais coisas? Nossas necessidades. Isso, sem sombra de dúvidas, será suprido. Talvez não todas as nossas vontades, talvez não um carro novo, uma casa nova, talvez não muito dinheiro na conta, mas as nossas necessidades, essas sim, serão supridas. 3.1. Devemos aprender a estar contentes. Vivemos em uma sociedade cheia de descontentamento. Nós não nos sentimos insatisfeitos com os nossos empregos, salários, casamento, igreja, saúde, nossa aparência e em quase todas as áreas de nossa vida. Essa falta de contentamento é produto do pecado em nós. Com o descontentamento vem a reclamação, e com a reclamação o enfado, o cansaço, a amargura. O contentamento é uma das virtudes cristãs mais importantes. Ele não é circunstancial, não depende da nossa situação, mas sim de uma pessoa, Deus. Paulo nos diz que Deus é tudo o que nós precisamos e tudo o que devemos desejar. Nosso Senhor nos diz que não devemos viver ansiosos e inquietos ao suprimento das necessidades, de tal maneira que devia nossa atenção quanto a buscar primeiro o reino de Deus e sufoque a nossa confiança no poder provedor do Senhor. Se o fruto do descontentamento é a insatisfação que há dentro de nós, a gratidão com o que Deus nos permite ter, ela não depende de circunstância, ela não é circunstancial. Não dependemos de ter para ser felizes. Nós somos felizes porque somos o que somos em Cristo. É sobre sua autorização, é aquilo que Ele nos autoriza a ter. Vou dar um exemplo um pouco chulo aqui, mas é como o cachorro de rua. O cachorro de rua tá lá comendo lixo, sob perigo de ser atropelado, com doença, carrapato, aquilo tudo. Alguém vai e pega aquele cão e leva para um lar melhor. Tira o carrapato, corta o pelo, tira do perigo, bota comidinha boa lá, água gelada. E, cara, aquele cachorro tá vivendo na boa. E assim somos nós. Vivíamos na lama do pecado, da perdição. E o Senhor nos tira e fala assim: agora você é meu filho, eu vou cuidar de você. Só que, diferente do cachorro, nós sempre estamos insatisfeitos. O cachorro, meu irmão, depois que ele é cuidado, ele fala-se que o cão é o melhor amigo do homem, né? E é realmente. Se precisar, ele morde alguém que está oferecendo um risco, é assim. Mas nem imitar um cachorro a gente consegue, porque mesmo tendo tudo ali, a gente ainda está insatisfeito. Então, talvez um exemplo aqui que caiba na nossa comparação, tá? 3.2. Devemos crer na suficiência de Deus. Diz assim: a dura verdade é que na raiz da cobiça está a rejeição da suficiência de Deus em nossas vidas. Cobiçar é o mesmo que dizer que Deus não é o suficiente para nós e ainda nos falta algo. É preciso ter sempre em mente que nosso Pai Celestial bem sabe de nossas necessidades e é amoroso e poderoso para suprir todas. As coisas não foram planejadas para tomar o lugar dele. Como diz o pastor James MacDonald, quando alcançamos algo e o tornamos essencial e em seguida suplicamos a Deus que nos dê, estamos lhe pedindo que coloque no lugar dele mesmo determinada coisa que consideramos mais importante. Os primeiros discípulos entenderam muito bem essa perspectiva de vida após o fracasso da pesca. Jesus entrou em sua vida e tudo mudou. E imediatamente eles abandonaram o peixe,
o barco e resolveram ficar com ele. Há uma citação no livro Pequeno Príncipe que diz o seguinte, que o essencial é invisível aos olhos, né? Quando dizemos que o essencial é ter algo, né, para ser feliz, nós estamos descartando Cristo dessa equação. Ele é, sim, fonte da nossa satisfação e, sendo assim, pouco importa o momento em que vivemos ou passamos. Com Cristo e em Cristo nós somos alegres. Ou deveríamos ser, pelo menos. Para finalizar aqui, 3.3, devemos viver com simplicidade. Na vida espiritual, a simplicidade também pode ser considerada uma virtude. Para Davi, ele é o descaso que a alma encontra quando encontra redenção, satisfação e respostas em Deus. Embora o salmista reconheça que há coisas ainda grandes e incompreensíveis para ele assume a simplicidade com a doce serenidade de uma criança que descansa nos braços seguros de sua mãe depois de ser alimentada. Não há mais choro, não há mais sentimento de insegurança, agora só resta descansar e aproveitar aquele momento. Para nós cristãos, essa simplicidade vital é uma decisão de fé que se traduz na confiança serena que nasce de uma relação pessoal com o Senhor soberano que cuida de nós. Meus amigos, lá em Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não porque ele seja carente de fé, mas porque sem fé é impossível crer em algo que não estamos vendo. E por sua vez, é impossível receber isso de Deus sem que tenhamos fé. Sem fé é impossível ser salvo, pois é necessário crer no sacrifício de Cristo a nosso favor. A simplicidade da vida não significa abrir mão de tudo, mas ter um coração que não está preso a coisas materiais, a coisas deste mundo. Tá bom? Meus amigos, assim terminamos mais uma aula. Contente e satisfeito por estar aqui com vocês. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, eu vou pedir para que você faça neste momento, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Toda semana eu trago mais uma lição da nossa revista, que é da Editora Betel, tá? E agradeço mais uma vez pela oportunidade. Uma excelente semana para você. Que Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.